E, pessoal, o Blog da Cidadania ao meio-dia começa hoje com um assunto que vai render muito ainda. E antes de tudo isso, eu quero, antes de tudo que há para dizer sobre os novos passos dessa verdadeira guerra política em que está metido o Brasil, e com esse mergulho na alma do Poder Judiciário, do Ministério Público, eu quero notar para vocês como é irônica essa vida, né? Em 2014, eu, Eduardo Guimarães, juntamente com 214 leitores do Blog da Cidadania, interpelei judicialmente o ministro Gilmar Mendes lá no STF. E a gente vê como essa vida é engraçada. Gilmar Mendes está sendo uma voz importante e que traz notícias para a gente. Ontem ele deu uma entrevista ao UOL, uma entrevista extremamente importante, extremamente significativa. Você vai achar essa entrevista, inclusive na íntegra, no Blog da Cidadania, onde o Gilmar Mendes diz coisas que todos precisam dizer, e ele mostra que tem muita gente que pode contribuir muito com o Brasil, mas por compromissos políticos, essas pessoas às vezes ficam do lado errado. Com certeza, tudo que está acontecendo no Brasil tem um dedo de gente como Gilmar Mendes, pessoas que estavam do lado do Gilmar Mendes. Porém, hoje, ele quase que faz um meia-culpa. Vejam bem, eu e você, se está aqui no canal do Blog da Cidadania, continuamos onde estávamos em 2014, em 2010, em 2003, provavelmente em 1989, quando o Lula disputou a presidência pela primeira vez. Quem mudou de lado e está defendendo agora a anulação da Lava Jato e a libertação do Lula é Gilmar Mendes. Ele mudou. Eu interpelei Gilmar Mendes porque, na época, militantes do PT fizeram uma vaquinha para pagar os custos, as multas que os alvos do mensalão, Genuíno, Dirceu, tiveram, as multas que eles tiveram. Então, petistas de todo o país, e o PT é o partido que mais tem filiados no Brasil, na época, inclusive, era muito mais forte, né? Foi no último ano do primeiro governo Dilma, se cotizaram e levantaram alguns milhões, aí, levantaram uma fortuna, e o Gilmar Mendes disse, na guerra eterna dele contra o PT, na época, que aquilo era lavagem de dinheiro, né? E, na verdade, a gente sabe que a militância petista é muito aguerrida e foi absolutamente legítimo, e os militantes do PT, os filiados, inclusive, a grande parte era afiliada ao PT, procuravam o Blog da Cidadania, reclamando do abuso do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, vamos entender, o Gilmar Mendes ele foi indicado para o STF por Fernando Henrique Cardoso em 2002. Pouco antes de o Lula assumir, o Fernando Henrique Cardoso colocou um despachante do PSDB no STF, e o Gilmar Mendes, nos anos seguintes, ele prestaria grandes serviços para o PSDB, para o Fernando Henrique Cardoso, e não só defendendo o PSDB, como também ele atacando os inimigos do PSDB, e ele fez muito isso. Vocês vejam que aquela discussão recente agora sobre
a posse do Lula como ministro do STF, ela não ocorreu porque o Gilmar Mendes bloqueou a posse do Lula, e com isso ele permitiu a aceleração da queda da Dilma, né? Ele agiu como se o Lula estivesse em busca do cargo de ministro para fugir da Lava Jato, que era impossível, e hoje, graças ao Intercept, sabe-se que o Lula não tinha essa intenção. Os diálogos dele com outras pessoas mostravam que a intenção dele, ao ir para o governo Dilma, era salvar o governo Dilma, e ele salvaria porque ele estava fazendo uma grande interlocução com a classe política que derrubou a Dilma, porque a Dilma realmente era uma pessoa que ela não negociava de forma alguma, ela era uma técnica, ela não gostava de política e ela não tinha interlocução com o Congresso, e por causa disso, o Lula, um conciliador, ele ia lá, olha, vamos acertar, vamos conversar, tal, e ele tinha essa intenção de representar a Dilma politicamente. Eu acho que foi tardio aquilo, porque se o Lula tivesse entrado no governo Dilma logo no começo, eu acho que o governo Dilma teria tido muito mais facilidade, porque a Dilma, por incrível que pareça, ela incorreu em um erro que o Fernando Collor já cometeu e que o Bolsonaro está cometendo, que é aquela refração a tratar de política, também porque é uma mulher de uma seriedade muito grande. A Dilma Rousseff é uma pessoa muito séria, não que o Lula não seja, mas a Dilma, ela se fecha um pouco para esse debate político, e aquilo a prejudicou muito. Então, sob essas reclamações do público do Blog da Cidadania, eu fiz uma vaquinha no Blog da Cidadania, fiz uma cotização entre os leitores, arrecadamos dinheiro, contratamos um escritório de advocacia e interpelamos o Gilmar Mendes por ele ter dito que antes dos acusados, dos condenados no julgamento do mensalão, era lavagem de dinheiro. E o Gilmar Mendes, ele conseguiu, porque a gente sabe que o STF é absolutamente corporativo, um defende o outro, sempre vai ser assim, e é assim no Ministério Público, é assim no Judiciário. O que a gente tem que entender é que essas corporações, eles sempre pensam o seguinte: o que é que vai acontecer comigo? Eu sou ele amanhã. Tudo bem, o Fux pensa de um jeito, e o Gilmar Mendes e o Lewandowski pensam de outro, né? Porém, quando um é atacado, o outro pensa, olha, se eu ficar calado, concordar ou deixar passar esse ataque ao meu colega do Supremo, significa que o Supremo é frágil, ele pode ser atacado. Então, eles se unem. A mesma coisa o Ministério Público. A grande maioria do Ministério Público, ou todo o Ministério Público, qualquer pessoa racional, não vai poder negar que é uma vergonha, um absurdo que o Dallagnol ele peça dinheiro, não é que ele receba, que ele peça dinheiro a empresas investigadas pela Lava Jato. E ele fez isso, está lá, né? Tem os diálogos todos transcritos, ninguém mais nega a autenticidade daqueles diálogos. Então, o Gilmar Mendes, ele falou muito bem em uma entrevista ao UOL ontem. O que ele falou é o seguinte: o que o Dallagnol fez é crime, é corrupção, crime comum de corrupção, né? Então, a gente ainda tem várias coisas que o Sérgio Moro está fazendo que são consideradas crimes também, inclusive crimes comuns. E eu digo isso porque hoje eu não vim aqui, eu me encontro numa posição irônica, porque inclusive, eu convoquei manifestações com o Gilmar Mendes. Eu botei umas 500 pessoas no MASP, lá por 2009,
2009, 2010, 2009, eu coloquei 500 pessoas lá no MASP, leitores do Blog da Cidadania, para protestar contra o Gilmar Mendes, contra os abusos dele, contra a postura dele de despachante do PSDB, não é, no Supremo. E hoje, ironicamente, nós estamos do mesmo lado. Aliás, hoje nós estamos do mesmo lado até de uma Folha de São Paulo e de uma revista Veja. Até da Globo, no que diz respeito a Bolsonaro, nós estamos do mesmo lado. Não porque a gente queira, mas porque a Globo está batendo todo dia. Todo domingo tem um quadro no Fantástico dedicado a descer a lenha, mas sem dó nem piedade no Bolsonaro. A Veja, a Folha de São Paulo estão descendo a lenha. E, inclusive, a Folha de São Paulo, em alguns momentos, você percebe que eles tratam a libertação do Lula como uma necessidade. Aliás, tem um fato interessante. Hoje, a Folha de São Paulo, na coluna Painel do Leitor, publica uma carta minha, como leitor, que eu queria até ler para vocês aqui. Vejam que a Folha de São Paulo, que eu tinha parado de contribuir como leitor, porque eu era leitor da Folha, e quando começou o julgamento do Mensalão, lá em 2005, eu parei de escrever para a Folha e voltei hoje a escrever no painel do leitor da Folha, e eu escrevi assim: a reportagem Supremo prepara a sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato, revela a desmoralização internacional do judiciário brasileiro devido, sobretudo, aos abusos de Moro e dos procuradores contra Lula. A redemocratização do Brasil será impossível sem que Lula tenha um julgamento justo. Enquanto os setores pensantes da sociedade se recusarem a reconhecer isso, o Brasil continuará retrocedendo. A injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. Eduardo Guimarães, São Paulo. Essa foi a minha carta, publicada hoje pela Folha de São Paulo, carta de leitor, e eu acho engraçado porque essa carta jamais seria publicada. Inclusive, eu publicava muitas cartas em colunas de leitores de jornais, antes do Mensalão estourar em 2005, e depois de 2005 a 2019, no dia 16 de setembro, eu nunca mais tinha escrito nada na Folha, até porque eu parei de enviar, porque eu fiz manifestações, convoquei manifestações na frente da Folha, na frente da Globo, pegava os leitores do Blog de São Paulo e ia para frente desses veículos protestar. Então, hoje, só que hoje estamos todos do mesmo lado aí, porque a Folha publicou um editorial esses dias aí, descendo a lenha no Bolsonaro, dizendo que ele quer, que ele é um risco de ditadura no Brasil, de volta da ditadura do Brasil. A ANJ, Associação Nacional dos Jornais, está com um comercial na televisão atacando o Bolsonaro. Bom, eu disse tudo isso por quê? Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, pessoal. Hoje, a gente está com uma grande repercussão de uma entrevista que o Gilmar Mendes deu para o UOL ontem, né? Inclusive que eu comentei na live de ontem, mas ontem o assunto foi um assunto candente, que é o Flávio Dino. Ele lembrou em um tweet que ele divulgou que o Lula já poderia estar solto, e ele, inclusive, ele tem que ser solto em breve, ele tem que ser solto imediatamente. Aliás, ele já poderia estar sendo solto, ele já faz jus à progressão de regime. O Ministério Público Federal já deu um parecer através da Raquel Dodge, no sentido de que ele tem direito à progressão de pena. Se ele tivesse pedido essa progressão de pena, o Lula já estaria em casa. E é do grande interesse do STF, do Judiciário, que o Lula deixe a prisão, porque isso diminui a pressão, sobretudo internacional, porque essa carta, o que eu comentei nessa carta na Folha,
É uma reportagem da própria Folha que mostra que está havendo uma pressão internacional muito grande sobre o STF, e nessa entrevista do Gilmar Mendes, ele fala sobre essa pressão internacional, porque ele tem uma entrevista de 15 minutos em vídeo que saiu na home do UOL ontem, e que está publicado no blog da Cidadania, um podcast. O que é o podcast? Geralmente, muita gente publica o podcast no YouTube, é só o áudio, tem 48 minutos, é só o áudio de pessoas conversando. Então, nesse podcast, que é uma extensão da reportagem curtinha que saiu em vídeo ontem, está já no blog da Cidadania, eu recomendo a todos que leiam, vão à homepage, né, blogdacidadania.com.br, procure ali, que está logo entre as primeiras matérias, o podcast do UOL, com essa fala do Gilmar Mendes, em que ele explica, inclusive, tudo o que está acontecendo no Supremo, e ele diz claramente que o Supremo, nesse podcast, ele diz claramente que o Supremo deve considerar o Moro suspeito para julgar o Lula. Hoje, na Folha de São Paulo, nós temos também a análise de um diretor de redação chamado Leandro Colom, o recado do STF a Moro, cresce a aposta de que a segunda turma votará pela suspeição do ex-juiz no caso do triplex. Basicamente, exclusivamente, o Lula, ele não quer sair da cadeia porque ele está vendo que tudo caminha conforme diz essa matéria da Folha, e disse o Gilmar Mendes nesse podcast estendido, isso não tinha saído ontem, saiu agora de manhã, tá? Recomendo muito quem tiver paciência de ouvir, que ouça, porque ele diz que o Supremo realmente vai considerar o Moro suspeito, a tendência do STF é considerar o Moro suspeito, então aí o Lula não precisa deixar o cárcere por uma progressão de pena. Por quê? Qual é a visão do Lula? E eu acho que ele tem razão, tá? A gente pode até não concordar de ele correr o risco de continuar preso, de haver uma segunda condenação contra ele, mas o Lula é um sujeito que tem uma visão da política muito apurada, ele é muito vivo, ele já viu que a condenação pelo TRF4, do caso do sítio de Atibaia, subiu no telhado. O TRF4 está correndo, ou estava correndo, para condenar o Lula rapidamente, para ele não poder pedir a progressão de pena, que já está aí. O Lula já era para estar na rua, tá, pessoal? Ele não saiu porque ele não quis. Falando para vocês, se ele fosse com tudo, já consultei um monte de gente que entende do traçado, ou seja, jurista, que me disseram que se ele fosse para cima, está tudo à disposição dele. Se ele não tivesse saído ainda, ele estaria saindo agora, por esses dias aí. Tá? Só que ele não está fazendo isso porque o Lula é um sujeito que tem dignidade, ele tem uma história, ele preza a história dele, ele tem também a consciência tranquila e ele quer sair graças à suspeição do Moro. O Lula sonha com julgamento, sonha não, porque eu acho que esse sonho dele está muito próximo, tá? E eu vou explicar por quê. Nesse podcast do Gilmar Mendes, é bastante animador, porque ele fala coisas que, na verdade, ele não fala só por ele. É isso que nós precisamos entender. Antes de seguir em frente, como sempre, eu peço a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, porque todo mundo precisa saber
dessas informações até para debater. Então, todo mundo que se interessa por política, todo mundo que pensa como a gente, que quer que o Brasil saia desse buraco, tá? Então, se você puder compartilhar aí, eu agradeço e eu acho que o Brasil agradece, porque nós estamos numa guerra de informação e a gente precisa de repercussão, nós não temos os recursos que tem o outro lado para a comunicação, até por isso, a gente pede às pessoas que puderem se tornarem membros do canal, vão ajudar muito o nosso trabalho. Seja como for, pessoal, eu acho que essa questão do STF, citada pelo Gilmar Mendes, ela é muito importante, muito significativa, porque um ministro do Supremo, vamos entender o que é que aconteceu ontem com essa entrevista do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um dos ministros do Supremo mais antigos, ele chegou ao Supremo em 2002, nós estamos em 2019, são, nada, 17 anos de Supremo, né? E nesse tempo todo, Gilmar Mendes se tornou uma das vozes mais influentes da casa, usou esse poder todo, eu acho que durante muito tempo de uma forma errada, ele usou isso de uma forma política, né? Ele tinha uma relação, tem uma relação ainda com o PSDB, só que hoje, gente, tem encontros políticos aí entre PSDB, PSOL, PDT e PT. Isso está acontecendo. Algumas dessas reuniões acontecem à luz do dia e outras acontecem de uma forma mais discreta. Porque o que acontece é o seguinte, esse país... eu ia fazer a live hoje sobre um outro tema, mas eu preferi inserir esse assunto dentro desta live aqui, porque é uma coisa que eu ainda estou apurando, mas há indícios muito fortes de que o Bolsonaro está pedindo aos militares que intervenham. Olha só. Está se falando muito isso, né? Eu não tenho ainda um quadro completo disso, não tenho as informações todas, mas o Bolsonaro, ele está vendo a batata dele assando, ele está vendo que a popularidade dele praticamente vai estar extinta em alguns meses, ele vai ter uma popularidade muito baixa, um pouco, mais ou menos no patamar que ele tinha, bem antes dele começar uma pré-campanha a presidente da República. Então, na época em que só tinha meia dúzia de idiotas que gostavam dos insultos, das coisas asquerosas que ele diz, do preconceito. Então, o Bolsonaro ele vai ficar, em pouco tempo, com uma baixíssima aprovação, correndo um risco forte de impeachment e com uma reeleição em 2022 muito difícil, muito difícil. Eu acompanho a política brasileira desde que eu tinha 14 anos. Isso faz tempo, gente, isso faz tempo, porque eu tive 14 anos, eu tinha 14 anos em 1973. 1973, no auge da ditadura militar, no auge da repressão, eu comecei a acompanhar, a ler o Estadão todo dia, a parte de política. Tinha dia que eu não lia nada, porque o Estadão, que ajudou a dar o golpe de 64, ele às vezes publicava receita de bolo na página de editorais, porque o censor da ditadura ia lá e proibia o jornal de dar a sua opinião. Foi isso que eles ganharam e não aprenderam nada, porque eles apoiaram, de alguma maneira, fizeram a situação chegar a um ponto de eleger alguém como o Bolsonaro, e agora esse sujeito, ele está vendo que ele está afundando, e ele está pedindo aos militares uma possível intervenção se a casa dele cair mesmo nas pesquisas, cair de vez. Se houver, porque caindo muito a aprovação dele, a possibilidade de um dos 17 ou 18 crimes de responsabilidade
que ele já cometeu se tornar um pedido de impeachment. Se isso acontecer, pessoal, ele está querendo uma garantia dos militares que eles vão intervir, ou fechar o Congresso, ou ameaçar o Congresso, que eles venham para cima da democracia para dizer que a democracia não pode funcionar livremente. Democracia funcionar livremente é as instituições funcionarem normalmente. Se o Congresso entender que tem que fazer um processo de impeachment, o Congresso tem direito. Não do jeito que fez com a Dilma, porque não existia crime de responsabilidade. Aquilo foi aprovado, inventaram alguma coisa, o Congresso aprovou um impeachment, um processo de impeachment, a Câmara, por outras razões, foi um golpe, mas um golpe dado por parlamentares, né? O que eles querem é um golpe clássico de militares chegando lá e, sei lá, fechando o Congresso, ameaçando, e se eles não cumprirem, eles fecham. Tem gente dizendo que o Bolsonaro, inclusive, ele flerta com o adiamento das eleições de 2022. Então, porém, a boa notícia é que grande parte dos militares está achando que não vale a pena fazer isso. E aí a gente vai ter que ver, né, qual é a moeda de troca do Bolsonaro. Eu acho que ele não tem muitas, ele tá queimando os seus cartuchos muito rapidamente, ele insiste em coisas que produzem, vocês vejam, ele tem uma reprovação ao filho dele virar embaixador de 70%, e ele insiste nisso. Aí ele fala em Borduna, aí o filho dele fala que pelas vias democráticas não dá para mudar o país. O que acontece? Por que é que alguém toma uma medida com um repúdio tão grande como esse, tornar o filho caçula, o 03, né? Não é o caçula, é o terceiro filho dele, embaixador nos Estados Unidos, sendo que 70% rejeitam? Porque ele não está preocupado com a aprovação dele, porque ele tem planos de governar à revelia da vontade do povo. Então, isso é um negócio sério. Ele é um idiota, ele não vai conseguir? Não sei. Aí não me perguntem, porque eu não sei que cartas ele tem na manga. Mas quem planeja voltar a pedir o voto popular daqui a 3 anos, não vai tomar uma medida para desagradar 70% das pessoas. E todas as medidas que o Bolsonaro está tomando, gente, elas afrontam o interesse, o desejo da maioria da sociedade, porque vai prejudicar a grande maioria. A vida vai ficar ruim para todo mundo. Como é que ele vai disputar a reeleição? Como é que ele fala em disputar a reeleição? Só se ele realmente for bem mais idiota do que a gente acha que ele é, né? Eu não achava, continuo não achando que ele é tão idiota, mas hoje eu li uma análise de alguém que foi na Folha de São Paulo também, foi do Celso Rocha Barros, um sociólogo, que ele diz o seguinte: o Bolsonaro ele foi favorecido pela sorte, porque uma série de fatores, você juntou um antipetismo que estava descontrolado, você juntou a facada que induziu gente humilde a achar, olha, deram uma facada nesse homem, então ele deve ser o salvador da pátria, finalmente um herói, porque ele foi esfaqueado pelo mal, porque quem dá facada é gente do mal, né? Mas às vezes é alguém que é doido, né? No caso, houve um doido que foi lá e deu uma facada. Tem gente que não existe, que diz que aquela facada não existiu, eu discordo. Eu acho que não existe nada que prove que aquilo foi forjado. Então não adianta a gente querer viajar desafiar os fatos, né? Eu não sou dessas pessoas. Eu lido com fatos, porque só os fatos podem nos levar a uma dedução lógica e coerente.
Então, o Bolsonaro ele foi eleito por uma série de coincidências que não vão estar presentes de novo, até porque o povo já sabe quem é ele, já está descobrindo dia após dia. Então, se ele for para essa eleição, ele não ganha. E com as brigas que ele está comprando, com todas as brigas que o Bolsonaro está comprando, eu acho que deve já estar ficando preocupado como vai ser quando ele deixar o poder, né? E como vai ser nos próximos anos enquanto ele estiver no poder, porque ninguém é pai, ninguém quer ser pai de filho feio. Então, o negócio é o seguinte, esse Gilmar Mendes, ele vai, então, ao UOL, dar uma entrevista, é um ministro do Supremo, com responsabilidades muito grandes, gigantescas, que vai tratar de um assunto hipersensível, como esse da suspeição do Moro e vários outros temas hipersensíveis, e ele diz que a tendência é condenar o Moro. Vocês sabem por quê? Durante a entrevista, o Gilmar fala sobre uma iniciativa do bolsonarismo, do moro-bolsonarismo. É muito mais do Moro do que do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem se aproximado do Supremo, se aproximou do Dias Toffoli, tem tentado manter uma boa relação com o Supremo, porque ele... por isso que eu digo que eu estou um pouco preocupado, porque ele não é tão trouxa assim. Então, ele tem tentado manter uma relação com o Supremo e, inclusive, tem filhos dele que manifestaram um certo desconforto com uma coisa chamada CPI da Lava Toga. Essa CPI da Lava Toga, ela foi feita com o intuito de investigar o ativismo judicial de membros de tribunais superiores e, na verdade, ela parte do PSL, que a gente sabe que esses movimentos pró-Moro, o próprio partido do Bolsonaro, ele, antes de tudo, ele é pró-Moro. Por isso que o Moro tem uma aprovação muito maior, praticamente o dobro da aprovação do Bolsonaro, né? Tem quase o dobro da aprovação do Bolsonaro, e esses movimentos que vão para a rua e fazem bonecos do STF, pedem o fechamento do STF, estão todos com o Moro. Então, a coisa está ficando feia para o Moro, porque, ao contrário do que ele parece achar, o STF também não é idiota. Ao contrário do que o Dallagnol parecia achar, o STF não é composto de idiotas e é tão corporativo quanto o Ministério Público, o STF, talvez até mais, né? E o STF tem muito poder. Então, eu acho que o Sérgio Moro cometeu um erro muito grande ao incentivar, porque ele está por trás disso, tá? Essa CPI da Lava Toga é uma iniciativa do Sérgio Moro para intimidar, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo ele tem a grande maioria do Supremo, como eu já disse, excluindo Fux, Barroso e Fachin. Esse é o núcleo duro da Lava Jato no STF. Só que o STF tem 11 ministros, né? O Toffoli foi alvo da Lava Jato, e sendo alvo da Lava Jato, ele foi alvo do Moro também. O Gilmar Mendes foi alvo, né? A Carmen Lúcia todo dia sai na imprensa que ela está espantada. A Carmen Lúcia é coxinha, ela fez de tudo para manter o Lula preso, sim, mas ela está vendo a batata do Supremo assando, pessoal. Assando por quê? Porque eles estão querendo intimidar os ministros e até derrubar alguns ministros, porque o Bolsonaro está querendo aparelhar o Supremo. Ele está aparelhando a Procuradoria-Geral da República, ele está aparelhando a Polícia Federal,
ele está aparelhando a Receita, ele está aparelhando o COAF, por que ele não vai querer aparelhar o Supremo se ele tem direito de indicar ministros do Supremo? Ele está esperando, basicamente, que o Celso de Mello deixe o cargo, né? Celso de Mello, que é o ministro mais antigo da corte, que já deveria ter se afastado e que não se afastou por pressão, por pressões. Houve época que não deixaram o Celso de Mello se afastar, quando a Dilma estava no cargo, para que não entrasse um ministro que fosse mais favorável ao PT. Quiseram impedir, tirar da Dilma uma chance de colocar um ministro, como fez o Fernando Henrique Cardoso, quando saiu, ele colocou um ministro 100% tucano, que era o Gilmar Mendes. Hoje, PSDB foi destruído pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. A centro-direita brasileira, dizem que o PT acabou. O PT está aí forte, livre, leve e solto, com uma grande aprovação, melhorando. Quase fez o presidente da República, elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados e está ganhando aprovação dia após dia. O PSDB, toda a centro-direita, DEM, PSDB, eles foram dizimados na eleição do ano passado. E aí e eles perderam para a extrema-direita. Tanto que Alckmin, Serra, todos esses caras aí, Aécio Neves, estão todos arrasados, todos acabados. Quem é que sobrou no PSDB que tem alguma força? O Dória, que é uma espécie de Bolsonaro de punhos de renda, né? De Bolsonaro de banho tomado, é o Dória. Então, pessoal, o que acontece aí é que o Gilmar Mendes, ele não falaria as coisas que ele falou, ele não daria os recados que ele deu nessa memorável entrevista que ele deu ao UOL. Ele não diria nada do que ele disse só da cabeça dele, porque ele falou coisas muito sérias, e ele foi fundo, hein? Ele acusou a mídia. Diz que a Lava Jato, ele disse, quem ouviu tudo já sabe, quem não ouviu vai ouvir agora, porque realmente é um podcast bem grande, bem diferente dos 13 minutos da entrevista de ontem. Então ele diz o seguinte, a Lava Jato, ela agia assim, qualquer instância do judiciário, por exemplo, que criasse problema, que não condenasse, que não fizesse o que a Lava Jato queria, eles abriram investigações contra ministros do STJ, investigaram ministros do STF. Como o Gilmar disse, eles ficaram embriagados pelo poder, o Dallagnol, o Moro, eles perderam a noção das coisas, começaram a se achar acima dos mortais comuns e acima de qualquer instituição, de qualquer poder da República. Tal era o poder do Moro, não é? Que ele conseguiu, agora não lembro se foi este ano ou ano passado, foi o ano passado, né? Que foi aquele prende e solta, foi o ano passado, o prende e solta, que um juiz do TRF4, Favreto, deu um habeas corpus para libertar o Lula, e o Moro, um juiz de primeira instância, ele conseguiu cassar a decisão de um desembargador. Então, a gente tem que admirar mesmo o tamanho dessa força, desse poder que a Lava Jato adquiriu. E então o Moro, segundo o Gilmar Mendes, vai ser considerado suspeito, e o Dallagnol também, ele insinua isso claramente várias vezes, que o STF está tomando medidas contra o Dallagnol, vai tomar medidas contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato,
e que vão beneficiar diretamente. Isso está sendo dito por todos esses analistas aí, inclusive pelo Gilmar Mendes, vai beneficiar diretamente o Lula. Então, o Lula, que já poderia estar ou em casa ou próximo, na antevéspera aí de ir para casa, ele já poderia estar nessa condição. Até agora, ele não pediu a progressão de pena, não pediu o regime semiaberto. Então, é bom que todos saibam, eu disse ontem na live, foi uma live de quase 1 hora, bombou, por quê? Porque as pessoas... tem muita gente que fica aí dizendo, o Lula está preso, babaca. Você que é babaca que fala uma coisa dessas, porque o Lula já podia estar na rua, ou está para sair. Só que o Lula é um homem sério, sabe? O Lula, ele nunca tirou procurador-geral da República do bolso do colete, ele nunca botou amiguinho na Polícia Federal, nem na Receita, para acobertar falcatrua, que nem fez o Bolsonaro. Quem é corrupto, quem é bandido, é quem faz o que o Bolsonaro fez, de colocar um procurador-geral da República, tirar do bolso do colete, inventar um procurador-geral da República. O Lula sabe o que ele fazia? Que eu acho até que foi um erro, tá? Eu acho que foi inocência do Lula deixar o Ministério Público, que a gente viu ontem, pessoal, só para a gente falar quem é, deixar o Ministério Público indicar quem quisesse. A gente viu ontem o que é o Ministério Público, ontem ou anteontem, uma matéria de um procurador reclamando de, por alguma razão, ele está recebendo um salário menor de 24 mil reais. Chamou de miserê, porque o olerite dele, com uma série de coisas que ele conseguia lá, o sujeito ganhava 99 mil reais. E aí o sujeito, como é que eu vou viver? Saiu no Fantástico isso aí, eu vi o Fantástico ontem, eu tô assistindo um certo ponto do Fantástico toda noite, todo domingo, para ver como é que a Globo trata o Bolsonaro, sabe? A Globo parte para cima todo domingo do Bolsonaro, e aí é interessante isso, porque eu acho que essa postura da mídia, inclusive de repercutir coisas aí que são até negativas, são muito negativas para Lava Jato, para a República de Curitiba. Então, o Ministério Público Federal, a gente sabe que se tornou um poder corrompido, um poder sem controle, que ataca qualquer um, não é? Que custa caríssimo para o país, e que a gente está vendo aí que há uma dificuldade enorme em, inclusive, conseguir até... Imagine que o Dallagnol já foi condenado várias vezes, ele já foi intimado várias vezes a ir prestar esclarecimentos na Câmara e simplesmente se negou aí. Não é? Ele se negou aí como se o Moro, o próprio Sérgio Moro foi, e o Dallagnol não vai, porque o Ministério Público é um poder sem controle. Então, o fato é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele não diria as coisas que ele disse se ele não tivesse meio que um acordo no STF sobre para onde vai o STF nessa questão da suspeição do Moro e da inabilitação do Dallagnol. O STF também parece disposto a anular a condenação fraudulenta do Lula, e aí está a explicação que eu mesmo vinha divergindo da decisão do Lula de não aceitar o regime semiaberto, porque a gente sabe que na cadeia ele sempre está correndo risco, alguma coisa pode mudar e ele não sai mais do dia para a noite, porque a gente sabe que eles sempre dão um golpezinho de última hora. Então, e agora a grande chance dele, porque ele faz jus já ao regime semiaberto, ele ficaria em casa,
porque não tem prisão para ele ir à noite dormir, não vai ter para alguém na condição dele. O Lula é uma pessoa pública, ele não pode ficar no meio de qualquer um num dormitório ali, ele corre risco de vida, né? Risco de morte, melhor dizendo, né? Então, o Lula vai ficar em casa. Ele vai ficar em casa de noite e de dia ele vai estar livre. Ele pode assumir uma posição em um sindicato aí qualquer, né? E né, uma função, né? De diretor de comunicação, de qualquer coisa que ele quiser assumir em um sindicato, na CUT, em qualquer lugar, e ele vai falar politicamente o dia inteiro, vai voltar a fazer política, vai voltar a participar de eventos, vai voltar a falar com o povo. E isso tudo é o caminho da candidatura dele para 2022, se houver eleição, evidentemente, e nós temos que lutar para que haja eleição em 2022. E como é que nós vamos lutar para que haja eleição em 2002? O Brasil vive uma guerra comunicacional. A gente tem que entender que hoje você coloca 50 mil pessoas na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ou em Copacabana, lá no Rio, ou em qualquer lugar aí, eu não sei onde, na Boca Maldita, lá em Curitiba, né? Aonde você quiser, você vai colocar uma grande quantidade de pessoas defendendo a liberdade do Lula. Sabe o que vai acontecer? Isso vai ser apagado, porque acaba não saindo na mídia, e aí vai o outro lado, porque hoje o Bolsonaro tem aí uns 25% de apoiadores, o Sérgio Moro tem mais, eles fazem uma manifestação, eles acabam colocando a mesma quantidade de gente que o lado de cá. E aí fica elas por elas e não vai adiantar nada. A gente já fez várias manifestações, a gente sabe que o que é preciso hoje é convencer as pessoas, é influir na cabeça das pessoas. As pessoas têm que tomar posições e elas têm que ter argumentos para debater. Qual é a minha função aqui no Blog da Cidadania, como outros que fazem a mesma coisa que eu? É dar argumentação para as pessoas, para irem conversar, para sensibilizar. Agora, durante a live, tem um sujeito que ele estava entrando aqui no chat da live que eu faço aqui, começou entrando nos xingando, esquerdopatas, não sei o quê, e ele foi mudando, e a gente sente que a pessoa parece que está querendo uma forma de diálogo. Mas a crise está aí, não adianta soltar o Lula, que vai ficar igual. Mas o problema é a crise, mas não sei o quê. Tudo bem, vamos debater. Oxalá fosse possível argumentar com os bolsonaristas e chamar essas pessoas à razão, pedirem para que elas analisem como é que está o Brasil, pedir para que essas pessoas analisem o que o Bolsonaro prometeu e o que ele está fazendo, e mais do que isso, pedir que analisem friamente esse processo contra o Lula, que tem tantas evidências de que foi um processo fraudulento. Então, para essas pessoas aí, que já começam a usar a cabeça um pouco, já começam a pensar um pouco, porque qualquer um que pense vai ver que o Brasil está numa rota muito perigosa, uma rota que, inclusive, economicamente, as coisas estão indo muito mal, está todo mundo empobrecendo, todo mundo generalizadamente, né? Não há perspectiva de melhora na economia, e não vai ter melhora porque agora vocês estão vendo, há uma guerra política na direita, é uma guerra fratricida, eles estão se matando pelo poder. Por quê? É pela divisão. Vocês já viram que as quadrilhas, quando vão dividir o produto do roubo, um quer matar o outro? É o que está acontecendo no bolsonarismo. Eles estão com tudo na mão para dividir aquele butim, né, que é o produto do roubo, e um quer mais que o outro, um quer mais poder que o outro, e eles estão brigando entre eles. Isso aconteceu, olha, pessoal, guardadas as devidas proporções, isso aconteceu com a esquerda. A esquerda conseguiu uma hegemonia tão grande no Brasil,
governou por 14 anos, que começou a brigar entre si furiosamente. Então, tinha uma certa esquerda que começou a dizer, não, mas eu sou mais esquerda que você, e fizeram aquelas manifestações em junho de 2013, que nem eles sabiam que eles queriam, mas que o objetivo era o quê? Derrubar a Dilma, e com a esperança de que ninguém vai querer a direita, depois de tudo que a direita fez. Eu prejudico a Dilma, prejudico o Lula, e quem vai ficar no lugar da Dilma e do Lula e do PT somos nós, é o PSOL, é a Rede, né? Partidos de esquerda, alguns um pouco mais à esquerda, a Rede menos, o PSOL mais. Eles pensavam em ser o novo PT, e um PT mais de esquerda, de tomar medidas de esquerda que hoje a gente vê que são impraticáveis, porque, por exemplo, o pessoal tem no programa dele estatizar o sistema bancário. Gente, quem é que acredita nisso? Eu até gostaria, eu acho que deveria ser melhor para o país se os bancos não tivessem um lucro tão grande. E aí está no tesouro tal, né? E você não tem como quebrar um banco. Mas isso não existe. Isso não existe. Infelizmente não existe. Não existe como pensar numa revolução socialista hoje, em pleno século XXI, na situação que tem. O que a gente tem que fazer é ir para a centro-esquerda, é ir para onde estava o Lula, é fazer o que ele tinha feito. É tentar ir melhorando a vida do povo, e conseguiu muito, tirou 40, 50 milhões da miséria, fez a distribuição de renda ser a maior da história do Brasil, entende? Então, pessoal, eu acho que a guerra é comunicacional hoje no Brasil. Essa guerra, ela tem que ser travada, inclusive na internet, que é a grande arena hoje. Eu acho que é aí que se formou. O bolsonarismo chegou ao poder através da internet. Por isso que eles têm esse aparato gigantesco na internet, esse aparato gigantesco no YouTube. Enquanto a esquerda estava lá viajando na maionese, eles construíram um exército de youtubers, que é uma rede muito mais forte, porque quantas pessoas leem um blog e quantas pessoas assistem um vídeo? Né? Então, a esquerda ficou falando para ela mesma, né? Se trancando em salas e se autocongratulando, como nós somos bacanas, tal, e a direita viva foi criando esses canais do YouTube que tem aqui, foi organizando movimentos e foi fazendo a cabeça do povo, daquele cidadão mais desinformado, apelando a preconceitos religiosos, apelando para igrejas evangélicas, né, para aqueles que que têm lideranças religiosas que podem ser cooptadas por promessas de vantagens, como, por exemplo, Bolsonaro enchendo as burras da Igreja Universal, e a Igreja Universal, evidentemente, mandando o seu rebanho apoiar o bolsonarismo. E mesmo assim, está diminuindo muito, porque vai diminuir, porque a hora que começa a faltar as coisas na mesa do sujeito, vocês podem ter certeza que ele começa a acordar. De um jeito ou de outro, é um duro despertar, mas acontece. Então, minhas amigas, meus amigos, eu quero agradecer. Começa uma semana quente, nós vamos cada vez mais nos aproximando de outubro. Gilmar Mendes fala muito sobre outubro e novembro, são 2 meses. Ele explica, inclusive, muito bem por que é que demorou muito o julgamento desses habeas corpus do Lula, da suspeição do Moro, porque precisava-se ver também o que é que vinha na Vaza Jato, e o que veio e o que ainda vai vir ainda vai abalar ainda mais a estrutura, mas uma coisa pode-se ter certeza, essa história da CPI, da Lava Toga, para intimidar o Supremo, que é uma ação do Moro lavajatismo, isso colocou o STF em pé de guerra, e o Moro vai pagar o preço por um gesto autoritário e messiânico dele, da Lava Jato, de achar que mandam no Brasil
E eu acho que eles foram longe demais, eles vão pagar por isso. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.